Amém. Eu quero mais uma vez cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Irmãos, não sei se é impressão minha, mas desse quesito eu não costumo estar muito errado. Percebendo os irmãos meio longe do culto, meio distante, eu não sei. Você está preocupado com alguma outra coisa. Mas nesse momento, traga sua atenção aqui para o culto, para cultuarmos a Deus e agradecer a Ele as coisas que Ele tem feito na nossa vida. Luana estava dizendo aqui, né? Ela nos antecedeu, nos disse agradecendo a Deus e ficando feliz por ver a mocidade que mesmo no frio, né? Eu tô com calor aqui. Se eu estivesse em casa, provavelmente ia estar com calor também. Mas é bom se tiver alguém aqui com frio, que vem para cá, se junta com a lenha, com fogo, com a brasa do altar, e juntinho se junta assim e vai soprando o vento do Espírito. E a gente sabe como funciona no churrasco, né? Quando a brasa tá ali pegando e começa a abanar, vai soprando ali o vento, vai soprando, logo a brasa vai se acendendo, o fogo vai pegando, e quando a gente percebe, o fogo tá ali aceso. E nessa noite eu acredito que será assim também na minha e na sua vida. Eu costumo dizer, em todos os cultos que eu vou e que é necessário eu falar, eu falo, que há em algumas congregações alguns afundadores de Titanic, aquele iceberg humano que é um gelo, olha para um lado, olha para outro, não se movimenta para nada, mas nesta noite aqui o gelo vai ser quebrado e o fogo do Espírito Santo é quem vai reinar aqui neste lugar. Se você quiser sentir o fogo do Espírito Santo, levante a mão e agradeça a Ele, glorifica a Ele, porque Ele está aqui nessa noite para receber a minha e a tua adoração. Glória ao nome de Jesus. Às vezes tem alguma geladeira humana, algum bombeiro espiritual que quer apagar o fogo, mas nessa noite, pelo amor de Jesus, deixe o fogo pegar aqui nessa congregação, amém? O livro de João, capítulo de número 6, nos traz a leitura de um texto muito conhecido entre nós, irmãos que conhecemos e gostamos de ler a Bíblia, que gostamos de meditar na palavra, que é texto que fala acerca da multiplicação de pães e... Participe comigo, multiplicação de pães e... Muito bem. É um texto muito conhecido e para pessoas que gostam de comer como eu, gosto muito aqui desse texto, porque sabe que no momento da dificuldade, se tiver apenas 5 pães e 2 peixes, no momento em que a fome vier, eu sei que Jesus ele pode saciar a minha fome, né? Então eu gosto muito desse texto. Mas quando a gente para analisar e meditar no que o texto tem para nos ensinar, a gente começa a entender a grandeza do que aconteceu ali naquele lugar. A Bíblia nos diz que Jesus estava com os seus discípulos e, tendo ido para outra margem de onde ele estava, eles se assentaram e Jesus começou ali a ensinar algumas coisas, como de costume ele fazia, até que um momento, a Bíblia nos diz que, erguendo os olhos, Jesus viu que se aproximava dali da região uma grande multidão. E essa multidão estava indo em direção a Jesus, porque observaram que Jesus estava operando milagres e maravilhas. Eles viram que Jesus ele tinha poder sobre as enfermidades. Eles observaram que naquele momento Jesus ele não tinha um crachá de farmacêutico. Naquele momento Jesus não estava usando um jaleco de médico, mas ele tinha o poder na sua palavra de estender e de liberar uma palavra e a enfermidade ser sanada, a enfermidade ser curada ali naquele lugar, independente da pessoa que fosse. E por isso foi desperto o interesse daquela multidão, e essa multidão foi seguindo Jesus. Chegando ali naquele lugar onde Jesus avistou que a multidão estava se aproximando, Jesus chega para alguns de seus discípulos e disse:
aonde compraremos pão para alimentar toda esta multidão? A Bíblia nos diz que um dos seus discípulos olha para Jesus e diz: Jesus, mestre, Senhor, é muita gente. Se fosse 200 denários em dinheiro, não seria suficiente para comprar comida para que cada uma dessas pessoas coma um pouco. Em algumas traduções diz um pedaço. 200 denários não seriam suficientes. No texto a seguir a gente vê que era cerca de 5.000 homens. Mas não era contabilizado crianças e nem mulheres. Então a gente consegue chegar aí um cálculo mais ou menos aproximadamente aí entre 15 a 20 mil pessoas na multidão que estava indo em direção a Jesus de Nazaré. É muita gente. Quando aquele discípulo disse: é muita gente, não dá, não é o suficiente, não tem onde comprar, não tem com que comprar, o que fazer agora? Chega outro, um pouco melhor do que esse anterior, e disse: Jesus, aqui, tem aqui comigo aqui um rapaz, e ele possui 5 pães de cevada, que não era tão bom assim, e 2 peixinhos pequenos. Ele traz a ideia de uma solução, mas logo após essa ideia, ele vem com a palavra de frustração, dizendo: mas o que é esses 5 pães? O que é esses 2 peixes para esta tão grande multidão? E aqui é onde chega uma parte muito importante desse texto e que se aplica na minha vida e também na sua vida. 5 pães e 2 peixinhos, eram 7 unidades. O que é isso para uma multidão de 15, 20 mil pessoas? Não é nada. Mas Jesus, ele aceita aquelas 7. Jesus recebe o que aquele menino tinha para oferecer. Aleluia! Alguém olha para mim, para você e diz: o que você tem para oferecer é pouco, não é o suficiente. Enquanto alguém fala: o que é isso para essa tão grande multidão? Jesus está dizendo: eu quero, me entregue, eu aceito, é pouco, eu quero, eu recebo, dê aqui nas minhas mãos, porque eu sei o que fazer com um pouco. Jesus, ele sabe o que fazer com um pouco na tua vida, sabe? Ele sabe. Ah, mas são 5 pães e é de cevada. Ah, mas são apenas 2 peixes e é bem pequenininho. Pode ser minúsculo. Entregue na mão de Jesus e você vai ver o que ele pode fazer com o que você entrega nas mãos dele. Entregue nas mãos de Jesus. A outra coisa que me chama a atenção é trazendo que os discípulos, ele traz a preocupação. É uma grande multidão. Tem pão, tem peixe, mas é pouco. O que é isso para tanto? E o segredo está no entregar a Jesus. Olha para quem está do teu lado e diz: o que você tem para entregar a Jesus? O que você tem nessa noite para entregar a Jesus? Será que o que você trouxe para entregar a Jesus, você já entregou a Jesus na noite desse dia? Ou será que você está botando no bolso e está dizendo: não vou dar não porque é muito pouco, eu não vou dar não porque eu tenho vergonha, é apenas 5 pães, ai, a minha glória é muito feia, a minha voz incomoda, eu não quero saber. Jesus está aqui e a multidão precisa ser alimentada. O que você tem para entregar a Jesus? O que você tem para entregar a Jesus na noite desse dia? Sabe o que é o interessante disso, Val? É que o texto bíblico nos diz que havia ali cerca de 5.000 homens. Não era contabilizado mulheres e crianças. Aquele rapaz, Luana, nem estava nas estatísticas.
Era 5.000 homens. Mas nenhum homem chegou com pão. Quem chegou foi o rapaz que não estava sendo contabilizado no meio da multidão. Quem olha para mim e para você, descredibiliza. Diz, eu não vou contar com ele não. Essa aqui eu não vou contar com essa aqui não, porque é muito jovem, é menino. Eu não vou contar nessa aqui, é mulher, não vou contar não. Eu só vou contar com os homens. Aquele rapaz não estava nas estatísticas. Eu não sei em que tipo de estatística você está se encontrando na noite desse dia. Não sei se é na oportunidade de uma faculdade, de um concurso público, se é uma vaga de emprego. Não sei qual é o grupo que você se encontra, mas no meio dessa estatística em que você não está, Jesus está olhando para você e diz, é Ele que eu vou usar, é ela que eu vou usar, é dele que eu vou pegar algo para alimentar a multidão, é de você. É de você, alguém pode não querer, mas Jesus está olhando para você de modo especial. Glória ao nome de Jesus. Aí vem um rapaz, no meio da multidão, entrega a Jesus. Jesus pega aqueles pães, aqueles peixes, e a primeira coisa que Jesus faz, ele sabia que era pouco. A primeira coisa que Jesus faz é dar graças pelo pão. Você já agradeceu pelo pouco que você tem? Você já agradeceu pelas vestimentas que você tem? Pela família que você tem? Pelo amigo sincero que sabe lhe dar conselhos e uma palavra correta? Você já agradeceu pelo pouco que você tem? Para um milagre acontecer, primeiro devemos dar graças a Deus. Para a oportunidade que você quer chegar até você, você tem que agradecer hoje. Não tem que esperar chegar, não. Agradeça hoje. E Jesus, ele sabe como fazer. Ele pega, dá graças pelo que tem, e em seguida ele manda distribuir para aquela grande multidão. Se a gente voltar um pouco, lembrar, um dos discípulos disse, ainda que fosse 200 denários, não seria suficiente para cada um comer um pedaço. Ele quis dizer, vai ter gente que não vai conseguir comer. Mesmo sendo um pedaço pequeno repartido para cada um, vai ter gente que não vai conseguir comer. Aí Jesus pega, estende, agradece, o milagre acontece, distribui para quem está ali e a Bíblia nos diz que ainda sobrou alimento. Alguém quer olhar para mim, para você e dizer como é que vai acontecer, mas somente Jesus sabe como ele vai fazer. Alguém quer prever o que está para acontecer na minha e na tua vida. E Jesus lá do céu dizendo, não te preocupa não, quem está controlando sou eu controlo, eu sei agir, eu sei para onde vai, para onde vem. Ele controla tudo, irmãos. Eu me lembro da passagem de quando Deus mandou Noé construir a arca. E é um pensamento muito interessante, porque eu vejo Deus dando as instruções para a arca. A madeira, desse jeito, tantos metros, dessa forma. Mas eu não vejo no texto bíblico falar sobre o volante daquela arca. Não tinha volante naquela arca.
Porque a construção Noé ele estava fazendo, mas a direção quem daria era Deus. Aleluia. A direção da tua vida, a direção da tua vida, quem dar é o teu Deus. Não te preocupe não. Somente construa a arca. Toque a tua vida, porque Deus, Ele vai dar o direcionamento para você. Ele sabe para onde te levar. Ele sabe, Ele entende, Ele sabe de tudo. Ele sabe. Os segredos da humanidade, Ele controla, tudo está na palma das mãos de Deus. Às vezes a gente se preocupa com o tempo. Às vezes a gente se preocupa para onde a gente vai. Jesus aqui, Ele estava no meio do deserto. Mas há outro detalhe aqui oculto nesse texto que muita gente esquece. Jesus manda se sentar e diz que ali havia muita grama. Onde é que deserto tem grama? Vai lá em Salmos 23, aleluia. Ele diz que o bom pastor nos conduz a áreas verdejantes, aleluia. Eu não sei o tamanho, a imensidão do deserto em que você está a passar, mas eu sei que onde você vai, onde Jesus te levar, vai ter grama. Você vai poder sentar para descansar e ouvir e receber o que Deus Ele tem para entregar na tua vida. Quem crê e quem recebe essa palavra, levante a mão e pelo amor de Deus, dê um glória para Jesus, que nessa noite te trouxe aqui para compartilhar essa palavra contigo, aleluia. Aleluia. Ele sabe, irmãos, o direcionamento que você tem. Sabe. Às vezes o GPS para de pegar, a internet cai, mas Jesus que está lá no céu, está 24 horas ligado, conectado com o teu pensamento, se você estiver ligado nele também. Aleluia. Aleluia. Normalmente, essas semanas, eu não sei se por aqui, mas lá em Igaraçu e na região de Labre, Lima também, muitas pessoas pegou uma virose lá de 2, 3, 4 semanas. Ia para o hospital e voltava e esperava a fila e isso, faz exame. A gente vai para o hospital e a gente tem uma doença, a gente está com uma enfermidade. A gente tem que ir, enfrentar fila, tem que esperar, tem que fazer exame, esperar o tempo do exame, pegar o resultado do exame, voltar para o médico, saber o que é que tem. O médico vai receitar, passar uma receita, vai passar remédio, a gente tem que ir para casa, tem que tomar o remédio e quem sabe melhora a enfermidade. Até a gente estar curado é um processo. Quando a nossa alma está enferma, que a gente chega no hospital celestial... que a gente dobra o joelho, aleluia, não tem espera, não tem exame, Jesus chega e diz, o que é que tu quer? Eu sei qual é o teu problema, toma cura, eu sei a tua enfermidade, toma, não precisa enfrentar fila não, receba aqui a cura, receba aqui palavra, receba aqui renovo. Deus, Ele tem o remédio certo para dar a mim e a você, Ele tem um alimento, Ele tem a provisão, Ele tem um descanso, Ele tem um gramado. Receba da parte de Deus o que você precisa nessa noite, porque Jesus estará aqui para te entregar esse algo. Aleluia. A burocracia humana demora, mas a intimidade com Deus consegue apressar as coisas. Às vezes o inimigo tenta atrapalhar. Quem lembra de Daniel? Quando o anjo chegou até ele e disse, no princípio, no início da tua petição, Daniel nem tinha terminado de pedir, a resposta já estava descendo. No princípio das tuas súplicas, a ordem já tinha saído. Mas houve guerra travada. Eu tenho para falar para você na noite desse dia. Não desista da oração porque algo está demorando. Não cesse o jejum porque ainda não aconteceu o que você quer. Existe guerras travadas. Majane, é guerra. Madeg, é luta espiritual.
Mas a ordem já foi liberada, aleluia. A ordem já foi dada lá do céu. Já foi liberada uma ordem ao meu e ao teu respeito. E aquele negócio vai acontecer. Agora você precisa continuar. A gente desiste. O negócio fica estreito. Já é estreito sem a gente desistir. Quando a gente para, então... Jesus, ele tinha a solução para o problema naquele momento. Era uma grande multidão. Somente 5 pães e 2 peixes pequenos. Quero perguntar também, cheio de pergunta hoje, né? Quero perguntar para você hoje. O que é o pão que você precisa para ser multiplicado? Quais são os 2 peixes que você está pedindo para Deus multiplicar na tua vida? Você já entregou isso a Ele? Você já confiou? Você já confiou? Eu não sei, particularmente eu não sei o que aquele rapaz iria fazer com aqueles pães, com aqueles peixes. Eu sei que ele entregou a Jesus e um milagre aconteceu. Às vezes a gente entrega algo, falar que às vezes é uma oferta, um dízimo, e a gente entrega e preocupado com e o depois. Mas o depois a mim, a você não pertence, pertence ao Senhor Jesus. Ele tem o depois da minha e da tua vida na palma das mãos. Ele sabe o que vai acontecer depois. E agora, você está entregando a Ele? Você está crendo num milagre que Ele vai multiplicar, que Ele vai fazer? Aleluia. Glória ao nome de Jesus. É muito difícil, irmão, quando a gente está em uma situação onde a dúvida reina na nossa mente, a gente fica preocupado, é muito normal disso acontecer, muito normal. Quando a gente entrega e confia, quando a gente confia no processo que estamos passando, que Deus passará conosco, que a recompensa vem, e a gente recebe a vitória, e a gente lembra do processo, a gente consegue, entende? Glória a Deus por isso. E a gente se alegra, a gente fica vibrando com a bênção. Eu estava, não sei, acho que foi. A gente passamos agora um período de festividade nos Estados Unidos, né? A chamada Copa do Mundo. E em uma das partidas, eu não vou lembrar qual, eu acho que foi a última. Teve uma disputa, Lucas. É Lucas? Brix, isso. Teve uma disputa de decibéis no estádio de futebol, aonde estava exposto em um telão lá no estádio qual era a torcida que gritava mais pela sua seleção. Nada contra quem assiste, quem gosta de assistir não, assiste também às vezes. Mas estava lá uma disputa para ver quem gritava mais. Quando uma torcida gritava que atingia, e a outra vinha e gritava mais alto, e depois a outra. Aquela zoada. E todo mundo pulando, e horas, e um calor, e gritando de novo, e se molhando, e se sujando, e gritando. Quando a gente vem para um culto, quando a gente vai para uma festividade, a gente fica amuado. Ali o povo lá dentro estava com atenção lá no campo. E o campo que a gente precisa manter o foco é o campo espiritual. E muitas das vezes a gente fica disperso. Eu vou usar aqui uma linguagem mais jovem, é para quem entender glorificar. Mas a bola que vai rolar nesse campo aqui é diferente, é uma bola de fogo, aleluia.
E quem aqui tocar nessa bola, quem aqui correr atrás dessa bola, que é o Espírito Santo, vai receber algo diferente. Aí vai começar a gritar também, mas não é um glória de torcida não, é um glória de aleluia, é um glória de exaltação a Deus. Barulho de decibéis que agita o planeta Terra. Glória ao nome de Jesus. E os decibéis de glória. E a movimentação no campo aqui é espiritual. Aqui dentro deste templo, na sua casa, onde estiver travando aquela guerra, seja para a manifestação da glória de Deus, seja para um mover espiritual, seja para que algo seja multiplicado como aqueles pães, aqueles peixes. E que tudo isso venha para alimentar a minha e a tua alma na noite desse dia. Não sei quantos aqui veio com fome. Não sei quantos aqui veio apenas observar os milagres, porque tinha gente da multidão que só ia para observar. Não sei qual é a tua situação, mas eu sei que Jesus aqui está para multiplicar o que é necessário ser multiplicado. E isso será feito. Nosso Deus, Ele continue abençoando a cada um de nós. Esta palavra seja plantada no coração de cada um de nós. Se você tem pouco, se a fé é pouca, se o dinheiro é pouco, se a esperança é pouca, entregue o pouco nas mãos de Jesus e o resto Ele tomará conta. Amém? Deus abençoe a todos em o nome de Jesus.